Oi, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Esse é o curso de alfabetização à distância com a professora Carla Carneiro e essa é a nossa aula 8, parte 2, ok? Nessa segunda parte da aula 8, nós vamos continuar aprendendo a letra G, só que nós vamos aprender as sílabas G e GI, tá? Especificamente nessa aula. Então vamos lá que eu vou explicar tudo direitinho para vocês e nós vamos depois fazer atividades para praticar o que nós aprendemos nessa aula, tá? Vamos começar! Então, para começar a nossa aula, eu vou explicar para vocês aqui a diferença entre o G e o G, tá bom? Qual que é a diferença? Quando eu junto a letra G, que a gente aprendeu, com a letra E, eu tenho o som G, certo? Como a gente aprendeu na aula anterior. Só que quando eu coloco a letra G, a letra U no meio e depois a letra E, ó, eu tenho três letras aqui, o G, o U e o E. Aí eu formo outro som, eu formo o som G, tá? Então aqui é G, ou também tem o G, tá bom? Olha só a figura aqui, gente, ó, eu tenho gelo, certo? Essa figura aqui é uma figura de gelo. Então, aqui eu tenho o G e o E, porque o som do começo da palavra é G, ó, gelo, tá? E aqui eu tenho a figura de um foguete, tá? Então, ó, aí aqui no meio, ó, eu tenho o G, o U e o E, que faz o som G, tá? E depois o T no final, tá legal? Então, ó, o G e o E faz o som G, o G com o U no meio, depois o E, faz o som G, entenderam? Agora, vamos ver o G ou o GI, qual é a diferença, tá? Então, aqui eu tenho a letra G e a letra I, que faz o som G. E aqui eu tenho a letra G, a letra U e depois a letra I, que faz o som GI. Olha como é diferente, gente, ó. Gi, GI. Tá vendo que o som é diferente? Então, ó, eu tenho giz. O giz faz o som G, né, ó. Giz. E aqui eu tenho uma guitarra. Olha o som, gente, ó. Guitarra, tá? Então, essas três letras têm um som só, ó. Gui, tá? E aqui eu tenho Gi. Vamos ver se a gente entendeu, ó. A gente vai fazer uma atividade chamada lista de palavras, tá bom? Então, nós vamos escrever palavras com as sílabas G e GI, tá? Pra gente ver a diferença entre o G e o G e entre o G e o GI, tá? Então, peguem aí o caderno de vocês, o lápis e a borracha, que nós vamos escrever essas palavras juntos. Eu vou pegar minha lousa aqui e nós vamos escrever juntos. Não se esqueçam depois de tirar uma foto e mandar no WhatsApp ou no e-mail da professora, tá? Para eu ver como é que tá a sua escrita, a sua letra, se você entendeu tudo direitinho, ok? Então, vamos lá. Olha só, então eu já estou aqui com a lousa aberta, tá? Nós vamos escrever a primeira palavra com G, tá? A primeira palavra é guerra. Então, olha o primeiro som, gente, ó. Gué, gué. Então, é o G, o U e o E, tá? São três letras, mas o som é um só, gué. E depois, ra, tá? É o R e o A. Guerra, ok? Embaixo da palavra guerra, nós vamos escrever a palavra gelo, ó. J, E, lo, L, O, gelo. Estão vendo a diferença, gente? Ó, o som do G e do U com o E é o G. E o som do G e o E é o G, certo? Agora, ó, pulem uma linha e vamos escrever outra palavra com G. Ó, sangue. Olha o G, o U e o E aí. Sangue, tá?
Agora, vamos ver outra palavra para a gente comparar. Ó, detergente. Olha só, gente, aqui eu tenho o G e o E, o som é G. E aqui eu tenho o G, o U e o E, e o som é G. Sangue detergente, tá? Agora pulem uma linha, vamos escrever outra palavra. Agora, gente, vamos escrever uma palavra com gui, tá? Vamos lá, ó. Guindaste. Guindaste. Olha aqui o gui, olha o som, gui, tá? Agora vamos escrever com gi pra gente ver a diferença. Ó. Girafa. Olha a diferença, gente, ó. Gui e gi, tá? Guindaste, girafa, ok? Agora vamos escrever outra com gui. Águia. Águia. Olha o gui aqui no meio, ó. Agora vamos escrever com gi para nós compararmos, ó. Agitar. Agitar. Olha o gi aqui no meio. Viram a diferença, ó? Gui e gi. O som é bem diferente, não é? Então, olha, anotem todas essas palavras, não esqueçam de pular a linha aqui, tá? E prestem atenção nos sons das letras, tá? Para fazer a comparação, ó. Guerra, gelo. Sangue, detergente. Guindaste, girafa. E aqui, águia e agitar, ok? Entenderam essa diferença, gente? Então, agora a gente vai fazer outra atividade para a gente praticar isso que a gente aprendeu, tá? Então, ó, a atividade que a gente vai fazer agora se chama Cadê a sílaba? Tá bom? Então, nós vamos praticar o que a gente acabou de aprender sobre as sílabas G e GUI, tá? Nós vamos acessar a sala de aula da professora Carla Carneiro e eu vou mostrar lá onde está a atividade e vou explicar direitinho o que vocês têm que fazer, tá bom? Vamos lá na nossa sala de aula. Então, eu já estou dentro do Google Sala de Aula, né? Eu já fiz o meu login. Eu vou entrar na sala de aula da professora. Aqui eu clico em Atividades. Aqui nos tópicos, aqui do lado esquerdo, eu vou na aula 8, parte 2, tá bom? Clico aqui. Olha aqui a atividade, ó. Cadê a sílaba? Clico nela. E aqui em seus trabalhos eu abro o documento para eu responder, tá bom? Olha aqui então, gente, ó. Cadê a sílaba? Complete as palavras com a sílaba correta. G, gi, G ou gui, tá? Então, prestem atenção na escrita e na diferença do som, tá, gente? Então, o que tem que fazer aqui, ó? Eu tenho que observar as figuras, tá? E as palavras que estão embaixo das figuras, tá faltando uma parte da palavra, tá? E aí, a parte da palavra é o que eu vou completar. Então, ó, eu tenho aqui um foguete, tá? Então, ó, eu tenho foguete. Tá faltando o G. Como é que eu escrevo G? Eu escrevo o G, o U e o E, tá? Então, ó, foguete, certo? Se eu colocar só o G e o E, assim, ó, fica foguete. Tá errado, não é? Não é foguete, é foguete. Então, eu tenho que colocar o U no meio, tá bom? Agora, esse caso aqui, ó, geladeira, geladeira. O que eu tenho que colocar aqui, gente? Olha o som, G. Então, é o G e o E, geladeira. Viram a diferença? Se eu colocar o G e o E, fica geladeira. E tá errado, não é geladeira, é geladeira, tá bom? Isso é que vocês vão fazer com todas essas figuras que estão aqui, tá?
Então, ó, eu vou falar cada figura para vocês verem qual é o nome que vocês têm que escrever embaixo, tá? Então, ó, águia, gelatina, caranguejo, geleia, mangueira, algemas, guitarra, bumerangue, açougueiro e ginástica, tá bom? Então, vocês vão completar direitinho todas as palavras com as sílabas que estão faltando. E aí, depois, quando você terminar, o que você tem que fazer? Clicar em entregar, não pode esquecer, tá bom? Clique em entregar. Depois eu clico em entregar para confirmar. E aí, quando aparecer aqui devolvido, significa que a professora vai receber a minha atividade para corrigir. Tá legal? Pessoal, essas foram então as atividades de hoje, né? Sobre as sílabas G e GI. Eu sei que esse assunto ele é um pouquinho difícil, né? Principalmente vocês estão começando a escrever. Mas se vocês ficarem com dúvidas, por favor, mandem lá no WhatsApp ou no e-mail, tá bom? Que aí a gente faz mais uma aula com mais atividades, mais exercícios sobre esse assunto, tá legal? Muito obrigada por você ter assistido a aula de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha no vídeo da professora, é muito importante, por favor, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma das nossas aulas, ok? E se você ainda não tem acesso às atividades lá na sala de aula da professora Carla Carneiro, eu quero convidar você para ser o nosso aluno, tá? Não precisa pagar nada para isso, gente, é gratuito, ok? É só mandar um e-mail para professoracarlacarneiro@gmail.com dizendo que você quer ser aluno do curso, tá? Que você quer o acesso às atividades. E aí eu vou te responder esse e-mail te dando o código de acesso para a nossa sala de aula, tá bom? E aí você vai poder fazer todas as atividades, vai poder tirar suas dúvidas no WhatsApp, mandar suas fotos, tá? Ou no e-mail. Você vai ter todo o apoio da professora, tudo gratuito, tá bom? E se você quer mais informações sobre esse projeto do curso de alfabetização à distância, assista a nossa aula de introdução, vou deixar um card aqui para você. Lá nessa aula eu dou mais informações sobre esse projeto, ok? Nós nos vemos agora na terceira parte da aula 8, tá bom? Até lá, gente! Tchau!